Glória a Deus. Tem gente que tem um dom de fazer a gente chorar. Nunca vi desse jeito. Vamos nos colocar de pé. Vamos dar uma mexidinha aí no corpo, porque sentado demais também dói, né? Vamos dar uma levantada. Glória a Deus. Mas falou bonito. Aleluia. E o interessante, né, que como ela estava falando sobre o nome do ministério, para que os irmãos entendam rapidamente esse nome, né? E esse emblema. Eu estava fazendo um contato com a minha esposa, minha filha estava internada, a mais nova, Harumi. Ela estava no hospital internada, pneumonia que ela estava. Pneumonia. Ela ficou vários dias no hospital. E eu fazendo um contato com ela, saí do serviço, fui para lá, ela foi tomar banho. E eu estava no hospital com a Harumi. E de repente, eu senti uma coisa diferente dentro do quarto. Comecei a me arrupiar todo. Eu falei, o que é isso? Até falei, nossa, coisa estranha, será que alguém chegou aqui agora? Né? Aí na hora o Espírito Santo me tocou, estou querendo falar contigo. Eu falei, amém, pode falar. Ele falou, estou querendo te dar o nome do ministério. Eu falei, peraí, então rapidinho. Aí a Harumi, eu falei, Harumi, pega o tablet aqui, pega um desenho, me presta esse lápis. Aí troquei o tablet pelo lápis que ela estava. E peguei o lápis na mão dela, ela começou a ver um desenho ali, peguei o lápis, peguei um papel que estava ali, e eu comecei a desenhar. E o Senhor, Ele começou a me dar primeiro um emblema. E aí eu comecei a desenhar esse emblema. E aí o Senhor falava comigo, faz uma cruz. Aí eu desenhei aquela cruz ali, e falei, mas para a Assembleia de Deus, cruz não pega muito bem, porque a maioria das Assembleias não tem cruz. E aí eu fiz essa cruz, e aí o Senhor falou, essa cruz significa Jesus. Porque quando olhamos para a cruz, lembramos de Jesus. Porque Ele foi pregado no madeiro. E se não fosse Jesus, nem eu nem você estaríamos salvos. A palavra não tinha chegado até nós, a salvação não tinha chegado até nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for por Jesus. Aí Deus me deu a cruz. Eu falei, mas só a cruz? Aí vai ficar esquisito. Aí o Senhor falou, quem fica aos pés da cruz? Eu falei, nós, né? A igreja. Aí ele falou, coloca então a igreja. Qual é o nome da igreja? Assembleia. Então coloca ela aí. Um lado, dentro do outro. A igreja nos pés, a cruz. Agora coloca aí o fogo. Aí eu coloquei o fogo. Eu falei, e aí? A igreja está sendo queimada? Ele falou, não. A igreja está sendo cheia do Espírito Santo. Porque o fogo representa o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A igreja com Jesus aos pés da cruz. E aí foi o nome do ministério, aos pés da cruz, junto com o emblema. Terminei esse emblema, fui correndo mostrar os rascunhos. Ela não entendeu muito naquele dia, nem meu pai também, porque foi um rabisco que eu fiz. Mas quando eu coloquei no computador e que deu certo, eles entenderam, houve uma confirmação tremenda através desse emblema. Parece loucura, mas as coisas de Deus acontecem assim. E essa loucura é tão grande que hoje você faz parte dessa loucura junto comigo. Amém? Sem perda de tempo, sem mais delongas, já falamos muito. Vamos abrir a nossa Bíblia, para não ficar somente nas nossas palavras. Em Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas, capítulo de número 18. Eu vou estar lendo o capítulo 19, Lucas capítulo 19, eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 10. Já ministrei essa mensagem aqui uma vez, creio que alguns irmãos também já conhecem esta passagem, também cantamos bastante ela aqui na igreja, mas o Senhor ele ministrou esse versículo, esse capítulo no meu coração, e eu queria compartilhar ele com vocês. Lucas capítulo de número 19, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, porque a multidão, por causa da multidão, pois era de estatura pequena.
E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tendo defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Feche os teus olhos por um minuto. Senhor, aqui está a tua palavra. Tudo foi lindo até aqui, Senhor, mas o mais importante é a tua palavra sendo ministrada, Senhor, porque se for ministrada pelo Senhor, certamente todos sairão daqui, Senhor, transformados, cheios e arrependidos, ó Pai. Mas se o Senhor, ó Pai amado, ó Pai querido, derramar a tua graça aqui nesta noite, Senhor, sairemos daqui diferente. Portanto, Senhor, que todo eu saia e que venha somente o Senhor habitar aqui nesta hora e ministrar essa mensagem. Usa-me, Senhor, mais uma vez como confirmação, ó Pai, para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado por ter permanecido de pé até esse momento. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, neste momento eu quero aqui, através do Espírito Santo, ministrar ao vosso coração a palavra que o Senhor, Ele colocou na minha vida. E eu quero relatar um pouco da história desse homem, para que você entenda o ponto e o objetivo ao qual eu quero que você entenda nesta noite. Zaqueu era um homem cobrador de impostos. Zaqueu era um homem odiado pela sociedade. Se tem uma pessoa que ninguém queria ser amigo, era de Zaqueu. Porque até então, a coisa mais terrível para que uma pessoa ela possa ter uma amizade é com um cobrador. Ninguém recebe um cobrador em casa para um almoço. Ninguém convida um cobrador para um aniversário. O que queremos é distância de cobrador. Tem até pessoas que quando a campainha toca e eles vêem na televisãozinha, na minha casa tem a televisão, aqueles que não tem dão uma olhadinha naquele olho mágico, e quando ele vê que é um cobrador, ele já volta silenciosamente para não fazer barulho. Por quê? Porque ele não quer a visita de um cobrador. E Zaqueu era um cobrador de impostos. Só que Zaqueu ainda era um pouquinho pior. Porque às vezes as cobranças que chegam até o nosso correio são cobranças de dívidas que nós fazemos. Aluguéis que nós usamos. Contas de telefone, de água, de luz, e todo mundo já sabe do restante. São coisas que nós usamos. Zaqueu, quando ia cobrar um imposto, ele cobrava um imposto do imperador. E colocava uma porcentagem a mais para ele. Porque naquela época, os cobradores de imposto, principalmente Zaqueu, eles não eram assalariados. Os romanos naquela época não queriam saber de pagar salário para os cobradores, mas permitiam que eles cobravam a mais do que aquilo que era justo e que era para ser cobrado. Agora me vê bem, chega uma conta na sua casa que você utiliza normalmente, principalmente de telefone ou internet, uma conta fixa de colégio, uma conta que já é fixa, e de repente aquela conta que era aproximadamente 10 mil, ela vem cobrando 20.
Na mesma hora, quando você pega, você dá um susto. Mas por que 20 se era 10? E naquela hora você vai atrás para tentar resolver aquele problema. E a pessoa, ela olha para você e fala: não, você não usou. Você fala: não, eu não usei. E a pessoa confirma: você usou, está aqui, você usou. E você vê que há uma fraude, há um roubo ali. Você fica no estado de nervo terrível. Você fica chateado e amargurado. Você não quer ver aquela pessoa porque você acha injusto aquilo. Não foi justo com você. Você vê que houve uma injustiça, então você fica irado com aquela pessoa. Agora eu te chamo a atenção. Você vai convidar essa pessoa para ir à tua casa para almoçar com você? Você vai fazer uma janta especial para essa pessoa? Você vai convidá-la para o teu aniversário? Você vai ligar para essa pessoa e dizer: olha, estou com saudade de você, porque também já faz tempo que você não me cobra, estou com saudade, por isso liguei. Ninguém fazia isso com você. E eu começo a entender um pouco da vida desse homem, presbítero. E eu vejo que esse homem era um homem que, quando ele põe o pé na rua, as pessoas já tudo escondia dentro de casa. Aquela pessoa que estava vendendo a sua verdura ali, já colocava as verduras para dentro e já fechava as portas, igual uns desenhos que a gente assiste por aí. Aonde ele passava, todo mundo escondia dele, todo mundo fugia dele. Ele batia na porta e ninguém abria, ninguém atendia a porta. Ele ia comer no restaurante. Olha, se fosse nos dias de hoje, ele ia comer comida cuspida, resto de lixo, sem saber o que está no prato. Ou você acha que o garçom está ali fazendo a comida e de repente o camarada que está atendendo chega para o cozinheiro correndo e fala: é o cobrador de imposto, é aquele cara que passa a perna em todo mundo, aquele que passou a perna em você. Você tem filho, você tem esposa, nós temos, né, família, e ele cobra imposto e cobra mais. Ele está aí comendo hoje. Camarada, ele vai fazer comida, leva para ele. Por quê? Porque ele era trapaceiro, e ninguém quer ter um trapaceiro como amigo. Ninguém vai sentar do lado de um trapaceiro. Zaqueu, quando ia em algumas reuniões, quando ele sentava, a pessoa que estava próximo a ele se levantava. O único lugar que talvez, entre parentes, poderiam receber Zaqueu bem era na casa dele. Mas eu garanto para você que o filho já não estava muito bem com ele. Porque quando a ganância ela chega no coração do homem, e isso acontece muito no Japão, e você vai me entender ao ponto que eu quero chegar. As pessoas, quando elas conseguem conquistar, quando as pessoas elas estão em busca de um objetivo, e quando esse objetivo é atingir um alvo, custe o que custar, as pessoas elas não ouvem e nem vê o que está passando à volta dessas pessoas. Quantas pessoas saíram do Brasil, como a pastora já disse, vieram aqui para conquistar os seus sonhos, entraram em uma fábrica e viram que dava para ganhar dinheiro, que dava para comprar um carro novo, que dava para comprar uma casinha, dava para conquistar os seus sonhos. Só que aquele desejo de conquistar era tão grande que as pessoas se dedicaram tanto ao trabalho, se dedicaram tanto ao dinheiro, se dedicaram tanto, que esqueceu que tinha uma esposa dentro de casa, esqueceu que tinha um filho para criar. Não tem tempo para passear com o filho, não tem tempo de chegar e falar para a esposa: eu te amo, você está linda hoje. A esposa se veste, se maqueia, se perfuma. O camarada faz 3, 4, 5 horas de zangueu, chega dentro de casa, come aquela comida correndo, toma um banho e vai dormir. E a esposa toda linda esperando por ele, e ele nem percebe. O filho está dentro de casa, sofrendo edmê na escola, discriminação, precisa de um amigo, precisa de um companheiro, precisa de um pai. E de repente, quando chega dentro de casa, quando vai expressar para o pai fala: pera, filho, depois nós resolvemos o problema. E o filho insiste: pai, mas eu preciso conversar com você. Tá bom, filho, pera aí, quanto você quer? Toma, compra lá o que você quer. E o tempo vai passando, e o que é que acontece? A mulher já não suporta mais o marido, tem que sair de casa.
O filho que está passando por uma dificuldade terrível, precisando do melhor amigo dele, que é o pai, só encontra a resposta de não, bota na cara. E o que acontece? A única coisa que resta para essa criança, meu Deus, é amarrar uma corda no pescoço, é se enforcar, é pular de prédios altos, é suicidar. Estamos vivendo em um país, meus queridos irmãos, que o índice de suicídio de crianças é alto. Por que uma criança de 12 anos, 15 anos ia ter motivo de morrer? Por que uma criança ia ter motivo de morrer? Um jovem, ele quer se divertir, jovem, ele quer brincar, ele quer pular, ele quer fazer coisas extraordinárias. Jovem não quer suicidar. Mas por que as crianças, os jovens, estão se suicidando? Porque o foco da família já não é mais dentro de casa, já não é o esposo, já não é os filhos. Quando viemos para o Japão, viemos querendo construir um futuro, desejamos construir um projeto, queremos estar fazendo um bem para a família, para os filhos, para a esposa, mas quando chega aqui, nós perdemos a visão, perdemos o foco. E a atenção que deveríamos dar para os nossos filhos, não damos mais. Aí depois, quando a coisa aperta, quando a casa cai, quando perdemos as esposas, quando perdemos os maridos, os filhos, aí que nós percebemos e nos perguntamos: aonde foi que erramos? E aí percebemos que o tempo passou e aquilo que era de valor nós não valorizamos. Aquilo que era de especial, nós viramos as costas. Queremos levar flores somente quando é velório, mas nunca chegamos com flores na casa do pai, da mãe ou da esposa e falamos aqui: vem cá trazer um buquê de flor para você, uma rosa linda para você. Mas quando morre, o caixão está cheio. É uma, é duas, e um amigo joga, e o parente joga, e o irmão joga, e a mãe joga, e a tia joga, e todo mundo joga, até o inimigo joga. Mas em vida ninguém dá flor. Não deveria ser o contrário. Morreu, joga lá dentro, joga até aí, pronto. Aí em vida não, em vida dá carinho, em vida dá amor, em vida leva rosa, em vida leva presente, café da manhã, porque enquanto está vivo ainda há esperança. Ainda dá para conquistar, ainda dá para mudar. Aleluia, aleluia. Zaqueu estava chegando nesse estado, irmãos. Ninguém mais queria olhar para a cara dele. Chegava em casa: meu bem, cadê a comida? Está lá na geladeira, se você quiser pegar lá. Porque a mulher já não tinha mais prazer. Quantas noites ela se arrumou para ele, quantas coisas ela fez, ele nem olhou para ela. Então quer comer, vai pegar na geladeira. Chegou um ponto que ele começou a perceber o que estava acontecendo. E de repente, ele ouve falar de um homem que era o avesso da vida dele, que em vez de pregar: você cobra os seus impostos e põe um pouquinho a mais, ele chegava para um jovem rico e falava para esse jovem rico, ao ouvir esse jovem rico perguntar para ele, dizer: Jesus, o que eu faço para ser salvo? E o jovem rico, esperando uma resposta de Jesus, uma resposta que alegrasse o seu coração, ele toma um choque quando Jesus vira para ele e fala: você conhece os mandamentos? E o jovem rico vira e fala: conheço os 10 mandamentos, são tremendos desde mocinho, meus pais ensinam. Quer mentir para quem? Todos nós somos cristãos aqui, todos nós conhecemos a Jesus, todos nós sabemos quem é Jesus que foi pregado na cruz. O jovem rico também sabia, e ele responde: eu conheço. Aí Jesus olha para ele e fala: agora pega tudo que você tem,
pega os seus bens e venda, e depois pega tudo e reparte para os pobres. O jovem rico olha para Jesus e fala: até que os 10 mandamentos ainda dá para entender, mas vender tudo que eu tenho e partir para os pobres já não tem jeito. E o jovem rico vira as costas e vai embora, porque o foco dele estava ali, nas finanças e no dinheiro. Jesus só chamou a atenção dele sabendo que ali aonde ele ia tocar doía. E Zaqueu, sabendo disso, começou a perceber: mas como um homem, em vez de querer dinheiro, manda distribuir o que eu tenho? Ah, não, muito esquisito. E de repente, Zaqueu falou: eu quero ver esse homem. Eu tenho que ver esse homem. E Zaqueu sai ao encontro dele. E quando Zaqueu vai à direção dele, havia uma multidão muito grande. Não dava para ver Jesus, não dava para chegar lá, porque Jesus operava milagres, maravilhas, e não tinha condição de chegar até Jesus. E ele ainda era pequeno, porque quando se é grande um pouco, ainda tem o privilégio de poder ver por cima, pelo menos na cabeça. Zaqueu, como era baixo, não tinha condição de ver nada. E ele foi esperto. Ele mirou aonde Jesus ia passar, viu a rua que ele estava indo, e ele falou: eu vou na frente, subo em cima de uma árvore, e lá de cima, eu pelo menos eu vejo ele lá de cima, eu consigo ver quem é esse homem. E de repente, olha que coisa linda, quando ele vai subir na árvore, a árvore era cheia de espinho. Era uma figueira brava, toda espinhosa. Uma vez eu vi uma árvore dessa, começa do tronco até em cima, espinho puro. Mas quando a gente quer ver Jesus, pode ter espinho, pode ter luta, pode ter tribulação, pode ter tempestade, pode ter o que quiser, mas quando queremos ver Jesus, não importa a dificuldade. E Zaqueu sobe depressa ainda. Zaqueu nem viu que tinha espinho, sobe depressa, porque tem espinho. Você não vai subir depressa, vai subir com cuidado. Ele subiu depressa. Quando Zaqueu está lá de cima, Jesus está passando, Jesus dá uma paradinha. Quando Jesus dá uma paradinha, Jesus nem olha para cima, Jesus já fala o nome dele: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar, comer, hospedar na tua casa. Na mesma hora, o povo ficou louco, ficou doido, porque até então ninguém tinha convidado esse homem para pousar na casa dele. Ninguém nunca foi à casa de Zaqueu e bateu na porta de Zaqueu. Ninguém nunca foi na porta de Zaqueu nem para pedir esmola. Nunca. Eu acho que nem cobrador ia na casa dele, nem para cobrar, porque o cobrador ia cobrar, acabava porque ele era que era cobrado. Era terrível. E de repente a multidão vê aquele homem que prega bonito, aquele homem que fala palavras bonitas, aquele homem que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele homem que cura enfermo, aquele homem que faz cego enxergar, paralítico andar. Agora ele para diante de uma multidão e diz: eu vou pousar na casa de um homem trambiqueiro, de um homem ladrão. Eu vou pousar na casa de um homem que cobre imposto e cobra imposto a mais do que deve ser cobrado. Eu vou pousar na casa de um pecador. A multidão fica doida. Mas o que me chama a atenção, preste atenção, você que está aqui nesta noite, Jesus, ele nunca dispensa aqueles que vão até ele. Aleluia. Nunca. Pode estar enfermo, pode estar oprimido, pode estar angustiado, pode ter sido traído, pode ter sido envergonhado, abandonado, prejudicado, pode estar na lata do lixo como eu já tive, pode ser um traficante, pode ser um estuprador, pode ser uma pessoa do nível mais baixo, mas se ela for até os pés de Jesus, arrependida dos seus pecados, Jesus olha para ele e não chama ele pelo que as pessoas chamam. Ele olha para essa pessoa e o chama pelo seu nome. Aleluia. É coisa linda.
Nós temos mania de receber as pessoas por apelido, ou por aquilo que a gente vê elas cometendo. Se é uma pessoa que bebe, é um cachaceiro. Se é uma pessoa que ela está movida em entorpecentes ou qualquer outro produto químico, outra coisa, chamamos de drogado. Se é uma pessoa que rouba e você sabe, você chama ela de quê? De bandido, assassino, traficante, vagabundo, ladrão. Mas Jesus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não olha olhando os defeitos, Ele não olha do jeito que a gente olha, Ele olha com um olhar de amor, Ele olha com um olhar de ternura, Ele olha num olhar, pode ser o que é, mas Jesus quando olha, Ele olha com um olhar de dar uma segunda chance. Nós nunca damos segunda chance, mas Jesus não. Chegaram até Jesus, irmã, e levaram uma prostituta. E naquela reunião eles me trazem aquela prostituta. Olha que coisa interessante. E fala assim: vamos acabar com Jesus, por causa da resposta que Ele vai dar, e vamos acabar com a vida dessa mulher. Porque até então a mulher na época de Jesus não tinha muito valia. Era igual algo descartável. E leva aquela mulher. Porque na lei dos judeus, uma mulher que se prostituía com uma pessoa casada ou vice-versa, a mulher tinha que ser por lei apedrejada. E na Bíblia corre mais um pouquinho e diz: o homem também. Só que o interessante é que só levaram a mulher, o homem não. O homem cobriram ele, mas levaram a mulher, porque queriam humilhar ela e acabar com Jesus. Porque eles queriam que Jesus quebrasse a lei. E disse: não, eu sou Jesus, ela não vai ser apedrejada não, eu vou salvar ela. E eles iam crucificar Jesus, eles iam prender Jesus, eles iam debochar de Jesus. Só que eles esqueceram que eles estavam falando com Jesus. E de repente traz aquela mulher e coloca aquela mulher, Moisés, assim, aos pés do Senhor. Joga aquela mulher no chão, no meio do pó. E chega para Jesus e fala: essa mulher foi pega em adultério. E na lei de Moisés está escrito: a mulher que é pega em adultério, ela tem que morrer apedrada. Então, cada um cata uma pedra, vão matar ela apedrada. Jesus, Ele olha com um olhar de ternura. Os homens olhavam para aquela mulher e o sangue descia pela boca, assim, falavam: eu vou ser o primeiro a dar uma pedrada na cabeça dessa prostituta. Jesus olhava para ela e falava assim: ela tem condição de se arrepender e ter uma outra chance. E de repente, Jesus, Ele vira para aquela mulher suja e pecadora, que tinha cometido um dos piores pecados. Ele para, ele pensa, e de repente Ele dá uma palavra: tá bem? Ela cometeu um engano, ela cometeu o pecado, ela é suja, ela é pecadora, e na lei está escrito que ela tem que ser apedrejada, tá certo? Mas, uma só palavra: aquele que não tiver pecado na sua vida, joga a primeira pedra nela. Na mesma hora, um foi saindo, o outro foi jogando a pedra de lá. Por quê? Porque quando a gente olha para as pessoas, a gente vê os defeitos dela, mas nunca a gente para ver que nós também temos os nossos defeitos. Não é verdade? E o que me chama a atenção, que Zaqueu, na mesma hora que ele tem um encontro com Jesus, ele faz uma alta análise da vida dele. E ele começa a ver a vida de podridão que ele estava levando. Ele estava tão cego pelo trabalho, tão cego pelo dinheiro. E ele começa a ver: poxa vida, eu nunca dei atenção para minha mulher, como ela deve estar sofrendo. Eu nunca dei atenção para o meu filho, como ele deve estar sofrendo. Eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho ninguém que eu possa relacionar. Todos fogem de mim, todos batem a porta na minha cara. Mas agora não. Agora eu conheci Jesus. Agora eu conheci Jesus. Olha que coisa linda. Jesus fala: Zaqueu desce. E a palavra diz: Zaqueu desceu depressa. A palavra depressa significa correndo. Ele desce daquela árvore. E ele fala para Jesus: Jesus, me acompanha, vem. E Zaqueu sai naquela perninha pequenininha correndo. Quando Zaqueu chega na casa dele, Zaqueu fala: Jesus, fica aí só um pouquinho. Isso eu penso eu, não está escrito, eu estou levando dentro da palavra. Jesus, fica só um pouquinho, eu vou entrar.
Porque a gente sabe, né? Mulher não gosta quando é pego de surpresa. Mulher quer arrumar a casa, mulher quer deixar tudo preparado para receber visita. Mas a mulher de Zaqueu não recebia visita. Então, automaticamente, sempre estava despreparado, porque até então ninguém ia na casa de Zaqueu para almoçar. E de repente Zaqueu fala, fica aí, porque eu sei que a mulher lá já é brava. Então deixa eu entrar. Entra correndo e chega para a mulher e fala assim, mulher, hoje nós temos visita. A mulher toma um susto, uma visita Mas quem é? É o presidente da cidade? Não. É o prefeito? Não. Quem é Zaqueu? É uma pessoa muito importante. Zaqueu fala quem é. É o chefe lá do exército, alguma coisa. Não. Quem é que vai comer aqui? Quem vai comer? Me fala. E Zaqueu com um sorriso nos lábios, o coração palpitando, a alma estava cheia naquele momento. Sabe por quê? Porque todo mundo virava as costas para ele, ninguém chamava ele pelo teu nome, todo mundo apontava e falava, ali lá vai um safado, ladrão, ali vai um usurpador que rouba dinheiro das pessoas. Mas não, Jesus quando olha para Zaqueu, Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Naquele momento, Zaqueu recebe um carinho no peito, Zaqueu recebe um abraço de uma pessoa que estava falando a verdade. E de repente Zaqueu vira para a mulher dele e fala, quem vai pousar na minha casa se chama Jesus. Aleluia! É Jesus! E a mulher fala, você está doido? Você está doido? Não é o mestre? É ele. E olha, ele me chamou pelo nome. É a primeira vez que eu ouço meu nome, Zaqueu. E é tão lindo, irmãos, que ficou até registrado na Bíblia para nós também saber que ele chama Zaqueu. Quando Jesus chega, ele transforma. Quando Jesus chega e acha um coração aberto, ele muda a história. E de repente Zaqueu já está agora aquele homem alegre. E de repente, vem Jesus, entra. Disse, entra. Não entra todo mundo, a mesa é grande. E aquela mesa enorme. Acostumado ali 3, 4 pessoas. Agora senta os 12 discípulos. Senta Jesus. Zaqueu dá uma cutucada no discípulo lá. Chega para lá, hoje eu vou sentar aqui do ladinho dele. Deixa eu sentar aqui. De repente Zaqueu senta do lado de Jesus aí, todo sorrindo, todo sorridente, alegre. E de repente Zaqueu, posso levantar? Posso dar uma palavra? Jesus fala, claro, a casa é tua, fala. Vira para Jesus e fala, Jesus, tudo que eu tenho, eu vou distribuir para os pobres. E aquele que eu roubei, aquele que eu furtei, aquele que eu trapacei, eu vou devolver para ele aquilo que é dele, e 4 vezes mais. Uma das maiores transformações, porque tocou aonde? No dinheiro, aonde mais doía. Mas quando o homem tem um encontro com Jesus, não tem dinheiro, não tem futebol, não tem ídolo, não tem carro, não tem nada que afasta essa pessoa do olhar de Jesus. A pessoa, quando tem um encontro com Jesus verdadeiramente, ele se transforma, a paz entra na alma, a esperança entra na alma dele. Aquela pessoa que já não tinha mais sonho, aquela pessoa que já não tinha mais projeto, aquela pessoa que já não tinha o desejo de construir uma família, aquela pessoa que já estava tudo eliminado, parece que um buraco abriu e aquela pessoa só tinha o recurso de cair ali dentro. Não, quando ela tem um encontro com Jesus, quando o coração é aberto, na mesma hora ela diz, até hoje eu andei com as minhas pernas, mas hoje eu encontrei a esperança, hoje eu posso recomeçar, hoje eu posso reconstruir. Quantas pessoas, irmãos, estão desesperançadas, destruídas, abandonadas, sonhos perdidos, sonhos destruídos, vieram para o Japão com tanta alegria, tanta paz, hoje está aí, sozinho, sem família, lá destruído, emprego destruído, daqui a quantos anos não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada. Mas o que é isso que está acontecendo? Pessoas que depositaram a vida deles somente naquilo que é material, naquilo que é passageiro. Mas quando o homem ele foca Jesus Cristo, quando o homem coloca a vida dele diante de Deus, pode vir o mar, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, mas se Jesus estiver ali, tudo muda. A pastora relatou isso aqui. Jesus
fala para o discípulo: vá para o mar, vá, depois eu vou ter um encontro com você. O que os discípulos fez? Obedeceram, pegaram o barquinho e foi até o mar, e ficaram esperando Jesus. E de repente houve ali uma tempestade. Não, troca. Jesus estava ali junto com os discípulos dentro do barco. Estavam os discípulos e Jesus dentro do barco. Jesus, cansado, resolve dormir um pouco. E de repente, quando Jesus estava dormindo, olha que coisa interessante, houve uma tempestade, o barco começou a virar, o barco começou a sacudir, e os discípulos ficaram apavorados, ficaram loucos. E de repente, o que acontece? Não tinha outra saída. Foram até Jesus, sacudiram ele, falaram: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? E Jesus, meio sonolento: o que foi? Eu estou dormindo. Há uma tempestade aí fora, o barco está para virar, e o senhor vai morrer afogado, é melhor sair daí. Jesus olha para os discípulos e fala: homens de pouca fé. Jesus sobe até a margem do barco, olha para a tempestade, olha para o céu e fala: vento, mar, acalma, para! E de repente o mar acalmou, o vento parou. O que eu quero que você entenda? Quando você coloca a tua vida em Jesus, quando você abre um espaço no seu coração e deixa Jesus entrar, deixa Jesus trabalhar na sua vida, não importa o tamanho da tempestade que você está passando, não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, quando Jesus está no barco, até mesmo dormindo, o barco tem que acalmar, o mar tem que acalmar, a tempestade tem que passar. E Zaqueu, quando tem um encontro com Cristo, aquela tempestade, aquela frustração, aquela tristeza, aquele abandono que estava na vida dele, mudou. As pessoas já olhavam para Zaqueu, já não via mais como um cobrador de impostos, mas olhavam para ele e